Olá, nesta aula vamos falar sobre o lado positivo do desapontamento e da tristeza. À primeira vista, o título desta aula pode parecer um contrassenso. Como é que estarmos tristes e desapontados com algo acerca da vida pode ser positivo? Bem, na verdade nem sempre é. Por isso coloco a ideia em pode ser positivo. Nas mensagens e ideias que transmito, esforço-me sempre por ser razoável, criterioso, objetivo e ainda assim relativizar o suficiente para não cair em extremos. Claro que estarmos desapontados e tristes por vezes nada tem de benéfico. Pelo contrário, causa-nos dor, indignação, desmotivação e acima de tudo um enorme mal-estar, prejudicando-nos a vida. Ou a tristeza e o desapontamento podem apenas ser sentimentos que podem não estar fortemente relacionados com as situações concretas de vida, mas sim com uma análise mais geral da vida, podendo este sentimento ser temporário e casual, sendo que em termos funcionais pouco ou nada interfere com o desenrolar da nossa vida. Podemos ainda retirar enorme conhecimento e experiência dos nossos estados de tristeza e desapontamento, preparando-nos melhor para o futuro ou simplesmente por percebermos que estávamos no caminho errado. Por certo, muitas são as circunstâncias em que pode existir um lado positivo do desapontamento e da tristeza. Se primeiro considerarmos a tristeza em geral, quando esta é sentida, pode materializar-se num sentimento de vazio, saudade, perda, desalento, de decepção, porque o sistema de avaliação do nosso cérebro determinou que experimentámos uma perda significativa. A tristeza é uma emoção dolorosa de desconexão de alguém ou algo que você valoriza ou quer dar valor. Difere qualitativamente e temporalmente do luto, que pode ter um impacto maior sobre a sua percepção do mundo e é mais duradouro. Sentir tristeza e desapontamento é natural. Para abordarmos o lado positivo do desapontamento e da tristeza, temos de levar em consideração que é natural termos sentimentos negativos, que é natural por vezes sentirmos mal-estar, onde se inclui o sentimento de tristeza. Você deve reter mesmo bem na sua memória que o objetivo da tristeza é para o fazer sentir, lembrá-lo e alertá-lo que algo foi perdido, que algo aconteceu que não lhe serve ou lhe provoca mal-estar. A tristeza ajuda-nos a lembrarmos, em vez de esquecermos o que desejamos ou o que desejamos. Promove a reflexão pessoal após uma perda que é ou foi importante para nós e redireciona a atenção para o nosso interior de uma forma que pode promover a resignação e aceitação. Assim, o sentimento de tristeza tenta ajudá-lo, dando-lhe uma oportunidade de considerar o impacto da sua perda e a necessidade de rever os seus objetivos e estratégias para o futuro. É importante que você perceba que a tristeza tem uma função adaptativa. Se a tristeza pode ajudá-lo a lembrar e a aceitar a realidade, pode ajudá-lo a atingir uma determinada percepção para realinhar os seus objetivos, alertá-lo para ser cauteloso antes de tomar decisões e criar uma oportunidade para observar-se a si mesmo. Então, talvez o seu propósito de adaptação seja evidente. Como todas as emoções, a tristeza, apesar de tudo o que o possa fazer sentir, está simplesmente tentando protegê-lo. O desapontamento ou decepção é uma maneira profunda em que a tristeza é experienciada. As pessoas parecem fazer o que podem para evitar reconhecer que estão desapontadas, o que provoca algumas distorções do pensamento, conduzindo a um não reconhecimento da verdadeira decepção. Você pode decepcionar-se com o seu pai, seu filho, seu cônjuge, um amante, um empregador, ou com o trabalho, um evento, ou consigo mesmo. Em qualquer caso, a decepção é a experiência de tristeza que envolve expectativas ou esperanças não realizadas. Quando você considera que poderia ter sido ou conseguido algo, em contraste com o que existe, tem ou conseguiu no presente, você pode experimentar o desapontamento ou a decepção.
De acordo com o que transmiti até ao momento, quero dizer-lhe que o desapontamento e a tristeza são uma via para a felicidade. O desapontamento, tristeza e a felicidade estabelecem um paralelo. É como se andassem de mãos dadas, existindo uma forte relação e dependência. A vida é uma sequência de acontecimentos. E certamente que alguns desses acontecimentos flutuarão entre a tristeza e a felicidade, tendo pelo meio o desapontamento. Sempre que algo não nos corre bem ou como desejávamos, temos uma enorme tendência para nos sentirmos desapontados, connosco, com os outros, com o mundo em geral. E inevitavelmente sentimentos de tristeza aparecerão. A forma como conseguirmos lidar com a situação, de preferência relativizando, aceitando se necessário, partir para a ação e procurar soluções, mais estaremos dando passos no caminho de voltarmos a restabelecer o equilíbrio emocional e resgatar a felicidade. Na minha prática enquanto psicólogo, eu percebo que a grande maioria das pessoas evitam o desapontamento e a decepção, muito mais do que muitas outras experiências emocionais. O desapontamento ou a decepção tem como finalidade o reconhecimento de que você não tem, não conseguiu ou nunca vai conseguir o que queria. Por vezes, assemelha-se um pouco ao medo do fracasso. A pessoa evita fazer algumas coisas para não ter de enfrentar a derrota ou a falha. No caso do desapontamento ou decepção, a pessoa evita sentir para não assumir que não conseguiu algo ou que não aconteceu como desejado. Para se proteger, a pessoa evita assumir que está desapontada. Não estou a querer dizer que a pessoa deve desistir dos seus objetivos, nada disso. Estou a passar a informação que por vezes acontecem situações de vida que temos de aprender a aceitar as coisas como elas são, a própria realidade. Ao aceitarmos a tristeza e o desapontamento, ficamos numa posição de perceber os motivos de tais sentimentos e de que maneira podemos utilizá-los para irmos ao encontro de soluções viáveis que nos façam sentir melhor e possam substituir o estado atual. O desapontamento e a tristeza, tal como todos os outros sentimentos positivos e negativos, não são os acontecimentos em si. São avaliações e interpretações que fazemos acerca das coisas. Essas avaliações e interpretações são sentidas em nós, no nosso corpo, na forma de um sentimento. Esse sentimento transmite-nos informação, confirmando ou desconfirmando se o resultado das nossas ações, acontecimentos ou ações dos outros nos são favoráveis ou desfavoráveis. No fundo, se nos fazem sentir bem ou mal. Você deve ficar mesmo a saber que o desapontamento e a tristeza são sentimentos que transmitem informações úteis no sentido de nos fazer chegar a mensagem que algo não está acontecendo como desejado. Portanto, se é algo que nos informa com dados concretos que nos podem proteger, isso é positivo. Este lado positivo do desapontamento e da tristeza permite-nos forjarmos linhas de pensamento positivo focados na solução para voltarmos a sentir-nos bem. É importante que fique bem claro para você qual o propósito da tristeza. A próxima vez que você se sentir triste, considere não colocar esse sentimento de lado. Você acha que é o único a preferir evitar a sensação de tristeza ao invés de lidar com ela e olhá-la de frente? Por certo, não. A grande maioria de nós não aceitamos este estado de abatimento, este estado melancólico que nos envia para um banco de memórias de perdas, erros, fracassos, dificuldades, dor, angústia, entre outros. Mesmo aqueles que consideramos supostamente mais fortes, até esses não gostam de falar abertamente sobre sentimentos negativos, pois temem que isso lhes retire capacidades, discernimento e os enfraqueça. Todos nós, em geral, evitamos os sentimentos negativos. Ninguém gosta de ter de lidar com eles. De facto, uma das tendências mais consistentes que verifico na minha prática clínica é que tanto homens como mulheres repudiam a tristeza, como se de alguma forma fossem traídos por esse sentimento. Imagine, por exemplo, um executivo de publicidade expressar tristeza para um grupo de executivos numa sala de reuniões.
Certamente ninguém se iria sentir confortável. Nem sequer a mensagem seria transmitida de forma entusiasmada e enérgica. Quando nos sentimos deprimidos ou em baixo, normalmente sentimos-nos letárgicos e sem energia, como se não estivesse acontecendo nada de estimulante. Outros sentimentos negativos, como a raiva, são muito mais atraentes, porque sentimos que de certa forma nos dão capacidade, sendo mais apelativo. Você sente-se energizado, sente que sabe para onde dirigir o seu ímpeto e para quem. Mas a tristeza faz-nos sentir fora das coisas. É uma dose de nada, um sentimento amorfo que reduz o ímpeto, como se ficássemos ligeiramente anestesiados. No entanto, a tristeza é a informação que precisa da sua atenção. No que diz respeito à tristeza, o problema é que as pessoas não a aceitam pelo seu verdadeiro propósito ou objetivo. Mas sim, com toda a certeza, a tristeza tem o seu propósito bem definido. O objetivo da tristeza é para o fazer sentir, lembrá-lo e alertá-lo que algo foi perdido, que algo aconteceu que não lhe serve ou que lhe provoca mal-estar. E é tarefa do sofredor fazer o trabalho mental de descobrir o que é que o incomoda. Isto aponta para um problema mais amplo que muitas pessoas enfrentam no seu dia-a-dia. Por vezes, quando nos sentimos tristes no meio do turbilhão de coisas que temos para fazer, simplesmente desejamos que esse sentimento rapidamente se afaste. Passamos rapidamente para a tarefa seguinte sem percebermos a verdadeira razão por nos sentirmos dessa maneira. Algumas vezes esta estratégia pode comprovar-se eficaz, mas se o assunto ou a situação for realmente pertinente, a tristeza irá fazer-se sentir novamente, só que agora noutro contexto, sem causa aparente. Nesse momento temos mais dificuldade para identificar as razões e assim ficamos confusos. À medida que a tristeza se vai instalando, a nossa atenção vai se dirigindo para o nosso mal-estar. Sem percebermos o que se passou, tentamos a todo custo evitar, repudiar esse sentimento que nos causa uma enorme angústia. Esse sentimento que pode vir a interferir com a nossa funcionalidade. Quando este problema é visto como um problema temporário e como um subproduto positivo da nossa longa história humana, podemos superar a tristeza de uma forma rápida e positiva. Por outro lado, se continuarmos a desejar não nos sentir assim e não prestarmos a atenção devida, podemos sair prejudicados. Se não tentarmos perceber que o nosso sentimento de tristeza nos está a enviar uma mensagem, que está a enviar-nos informação na forma de uma sensação física e emocional, outros problemas associados podem surgir, tais como depressão, ansiedade ou fobia social. E você pergunta, então Miguel, como é que eu posso usar a minha tristeza como uma vantagem? Para que isso aconteça, você deverá passar a olhar para a sua tristeza como um estado temporário e útil. É normal ficar triste. A tristeza existe para ajudar-nos. Por exemplo, a resolver um problema pessoal. Quando você se protege, evita e abafa todo esse sentimento ou procura as pessoas para que o animem, você está a perder a oportunidade de perceber algo útil para si. Em primeiro lugar, você tem a habilidade para fazer mudanças sólidas ao que lhe provocou perda ou mal-estar que justifica a tristeza e, segundo, você tem capacidade para persistir e para lidar com a situação até que a alteração tenha efeito. Reforçando novamente a ideia, a tristeza, assim como todas as emoções, é um estado temporário. Os nossos corpos não suportam o impacto emocional por muito tempo. Assim, devemos usá-las, as emoções e os sentimentos, a nosso favor enquanto as sentimos. Lembre-se, a tristeza pode ajudar-nos a ter ou a fazer melhores decisões. Muitas vezes, sofremos a dor emocional de modo que aprendemos a evitar certos comportamentos e a fazer melhores escolhas na vida. Quando algo não funciona para nós, ficamos propensos a tentar fazê-lo de forma diferente na próxima vez. Vou apresentar-lhe algumas maneiras de experimentar a tristeza normal de uma maneira saudável e permitir que essa emoção seja vantajosa na sua vida. Permita-se a estar ou a ficar triste. Negar tais sentimentos pode forçá-lo ao recalcamento.
fazendo com que numa fase posterior a sua força se faça sentir, provocando mais dano. Chore se você sentir essa necessidade. Provavelmente irá sentir alívio depois de chorar. Se você se sentir triste, aceite estar triste durante algumas horas ou um dia. Use a sua tristeza para fazer uma introspeção, decida ficar sozinho, ouvir música melancólica e observar os seus pensamentos e sentimentos. Planejar um determinado tempo para expressar a sua infelicidade temporária pode ajudá-lo a sair desse estado. Pense no contexto em que emergem esses sentimentos de tristeza. São relacionados a uma perda ou a um evento infeliz? Geralmente não é tão simples como descobrir a causa da tristeza, mas talvez seja possível compreender os fatores envolvidos. Olhe para a tristeza como um resultado de uma mudança. A tristeza pode ser resultado de uma mudança que você não esperava, ou pode sinalizar a necessidade de uma mudança na sua vida. A mudança é geralmente estressante, mas é necessário para o nosso crescimento. Não encare isso com tristeza.